Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Adriana Bezerra e a gente vai hoje comentar sobre o nosso quarto mandamento. O que é o quarto mandamento? Antes de começar a conversar com vocês sobre o quarto mandamento, eu quero ler uma passagem da Bíblia. Vamos ao livro de Deuteronômio 6, versículos 4 até o 9. Ele diz: Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares, há de prendê-los à tua mão como sinal, e os levará como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas da tua casa. Bom, eu queria trazer essa breve leitura, essa pequena reflexão do livro de Deuteronômio, para a gente falar um pouquinho, né, para a gente refletir um pouquinho antes da gente começar a falar do quarto mandamento. O quarto mandamento, ele fala da família. Ele é um mandamento que traz a temática da família tradicional, daquilo que Deus sonhou, a família segundo o coração de Deus, aquilo que Deus sonhou para cada um de nós, né, no seu plano de amor iniciado pela família. Então, esse quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, ele fala para os filhos, mas ele está relacionado à família, a toda a família em si. Eu trouxe aqui um texto que foi tirado da Teologia Moral de Santo Afonso Maria de Ligório. Esse trecho, essa citação, na verdade, ela está no livro da Teologia Moral 3, no Tratado 3, capítulo 2, sobre o capítulo, 2, sobre o quarto preceito do Decálogo. Então, ele diz o seguinte, Santo Afonso, tá? Pega gravemente contra o amor o filho que mostra sinais de ódio aos pais e os trata asperamente, que quase sempre os olha com olhos turvos e que lhes fala tão asperamente como se lhes tivesse ódio, que não os auxilia em grave necessidade espiritual, os filhos que negligenciam oferecer preces e sacrifícios pelos pais. Peca gravemente os filhos que não cuidam para que os pais, constituídos em artigo de morte, recebam sacramento da penitência e os outros sacramentos. Bom, gente, eu queria trazer aqui para a gente entender, para a gente expressar o que é o pecado, né? Como entender o quarto mandamento do Decálogo. Então, para a gente começar falando da família, a gente tem que dizer que a família é a base da sociedade, né? Então, a família tradicional, a gente observa que ela vem sendo atacada nos últimos tempos, sobretudo nesse século, né? Sempre foi atacada, mas nesse último século nós vemos bem mais claramente os planos de Satanás para a destruição das famílias. E cabe aqui dizer que o Catecismo da Igreja Católica nos diz, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que é de responsabilidade da família a educação dos filhos. Se necessário, pode-se recorrer a uma outra instituição, o que deixa as escolas como coadjuvante nesse cenário da educação dos filhos, ou seja, a educação dos filhos é de inteira responsabilidade dos pais. Então, começa em casa
a educação das crianças. Então, o sacramento do matrimônio, ele vem, né, não só trazer a graça da procriação, mas também vem trazer a graça da educação dos filhos, educar os filhos segundo a fé católica, dentro da doutrina católica. E a gente, eu lembro, então, que as bases da sociedade se fundam naquilo que nós aprendemos na igreja, ou seja, os valores cristãos. Ele fundamenta a nossa sociedade. Se você remover Deus de uma sociedade, você vai estar destruindo essa sociedade. Você vai ter uma sociedade pervertida, sem valores morais. Então, para a gente trazer a questão da educação dos filhos, a gente vai falar dos ataques que a família vem sofrendo por essas investidas de Satanás contra a família. E aqui eu vou citar 2 exemplos. O primeiro delas, a gente viu recentemente, né, o vídeo do Burger King, que teve uma reação, né, muito negativa nos consumidores, sobretudo aqueles que são, né, que têm uma visão mais de direita, os conservadores, mas sobretudo aos cristãos católicos, aqueles que prezam pela família tradicional. E esse vídeo, ele vem falar, vem ensinar os nossos filhos, né? Ele vem trazer a questão da ideologia de gênero, que é uma doutrina satânica. Ele vem doutrinar os nossos filhos nessa ideologia de Satanás. Que os nossos filhos, que crianças podem achar normal e aceitável que os pais se relacionem com pessoas do mesmo sexo e traga isso para o seio da família, ou seja, é absolutamente normal ter 2 pais ou 2 mães, e dizer ainda que aquelas crianças podem nos ensinar, nós pais, ou seja, nós fazemos papéis de idiotas nessa história, ou seja, somos educados por crianças, né, que é a inversão dos papéis aí. A criança ensina o adulto, ou seja, o adulto é idiota, o adulto tem que submeter-se aos pensamentos daquela criança. Então a gente tem aí dois erros, né? O primeiro erro é ensinar para a criança a perversão dos valores da família, que pode se namorar com pessoas do mesmo sexo, que pode se haver um relacionamento de pessoas do mesmo sexo, elas podem ter 2 pais e podem ter 2 mães. E tem também, o vídeo também trouxe a questão teve um nome que eles usaram lá, que eu não sei nem o que é isso, né? Eu sei que é aqueles que podem se relacionar com pessoas de vários sexos, né? Homens e mulheres ao mesmo tempo, né? Então, trouxe esse erro, e o erro de que a criança, o adulto tem que submeter-se ao pensamento da criança. Gente, isso é grave, isso é sério, isso é crime. Não se pode dizer para uma criança que está sendo formada na sua personalidade, porque uma criança até os 7 anos, ela está em formação de sua personalidade, não se pode dizer para ela que ela pode namorar com pessoas do mesmo sexo. Então, aqui entra a necessidade extrema do policiamento dos pais, a tudo aquilo que eles veem na TV, no telefone, nos smartphones, não deixar os nossos filhos muito educados pelos eletrônicos, né? Aqui em casa eu tenho um exemplo para citar, e daqui a pouco eu falo do poliamor, que é outra aberração que está surgindo aí nesses tempos também, que olha quanta idiotice está surgindo de ideologia para esse século, né? Então a gente tem que se policiar. Começou com o vídeo do Burger King, eu recebi no meu telefone, né? Esse vídeo eu recebi nos grupos que eu participo da Igreja Católica, muita gente criticando, muita gente falando, muita gente pedindo para a gente fazer campanhas contra.
E ali eu vi, mas no dia seguinte, e aí eu deixei passar, né? Eu vi, assisti, entendi aquilo, claro, mas eu não comentei nada com os meus filhos. Eu sou mãe de 2 crianças, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina, a Júlia, de 8 anos, e o Pedro, de 6 anos de idade. E no dia seguinte, o YouTube, né? Porque não foi só o Burger King, todo mundo aderiu a essa porcaria, a essa agenda, né? Em massa. E ali, a minha filha vendo, mamãe, vem cá. Minha filha estava assistindo TV e eu estava em outro local. E aí fui lá. E ela disse, olha, mamãe, que coisas bonitinhas estão aparecendo ali ao lado do símbolo do YouTube, ao lado da logo do YouTube. E quando eu olhei, era aqueles sinais satânicos, né? O arco-íris, aquelas coisas todas, e no final a meia-lua se transformava num chifre, né? Lembrava o chifre, lembrava o gesto da mão chifrada. E aí quando eu olhei aquilo, eu fechei a TV e disse, meu filho, vem cá. Daí já chamei os meus filhos, olha. Ela disse, mãe, o que é aquilo? E aí veio a necessidade de educar os meus filhos, de tá na hora de conversar com eles sobre ideologia de gênero. E ali eu já tinha iniciado na semana, né? Nessa semana que foi a primeira semana das férias, eles entraram em férias, então a gente acordou o seguinte, eu e os meus filhos. Pela manhã nós estudaríamos e à tarde nós estudaríamos nós faríamos o grupinho da catequese. E eles já estavam recebendo catequese, né? Eles já estavam recebendo as aulas, mas aí eu senti a necessidade de falar sobre a família. E no mesmo dia eu já peguei eles à tarde, fiz uma pregação sobre a família, expliquei, né? Li Gênesis, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher. Eu falei para eles sobre os sonhos de Deus para o homem, né, que passa pela família, a criação humana passa pela família, a nossa vocação, o fim último, né, para que fomos criados, né? E aí já fui explicando para eles sobre a ideologia de gênero. E aí a minha filha entendeu aquilo que eu passei, eles entenderam, fiz uma dinâmica com eles, ficou muito legal. E eles entenderam. Então, eu fui vendo como nós precisamos educar os nossos filhos, não deixar que os nossos filhos fiquem à mercê da doutrina satânica, porque eles estão aí trabalhando com todo o gás, eles estão investindo pesado nessa doutrinação. E eu até, antes de falar do poliamor, eu até estava vendo um vídeo de um padre falando sobre ideologia de gênero, né? Esse padre que tem um pensamento de esquerda, né? Enfim, ele estava defendendo a ideologia de gênero e eu até esqueci agora o nome do sacerdote, mas eu lembro de ter assistido também. Foi muito bem divulgado esse vídeo, eu assisti também e o padre dizia uma coisa que eu fiquei chocada. Ele dizia, olha, a igreja diz pra gente que ser homossexual é uma opção da pessoa. E aí ele põe o homossexualismo como algo nato, ou seja, a pessoa já nasce homossexual. Eu disse, meu Deus, que absurdo, ele não está pregando. Aliás, ele está pregando, ele está doutrinando, ele está ensinando a doutrina do inferno. Gente, isso é doutrinação. E dentro da igreja católica. Então, como nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que entra em contato conosco, com os nossos filhos, como nós precisamos de verdade estudar a palavra de Deus, estudar a doutrina católica e defender a fé. Porque a fé está sendo atacada por dentro, né? A igreja está sendo destruída por dentro dela mesma, né? Os falsos pastores estão aí para isso, para saquear as nossas almas. E isso é importante. É importante a gente é importante a gente se apegar aos detalhes. De repente, se você assiste distraído, você passa, compra a ideia e você nem se tocou que o que ele estava fazendo ali era uma subversão, né? Então,
explicar para os nossos filhos, educar os nossos filhos. Graças a Deus, aqui em Fortaleza, eles já estão tentando, mas graças a Deus nós estamos vencendo, né, com a bancada de vereadores que nós temos na Câmara Municipal de Fortaleza, com o apoio dos nossos deputados estaduais, para que essa porcaria, esse lixo da ideologia de gênero fique longe dos nossos filhos. Há 3 anos atrás, houve um projeto de lei municipal aqui em Fortaleza que previa isso, né? Que pedia isso, o ensino da ideologia de gênero nas escolas. E aí os nossos vereadores, a nossa bancada de vereadores barrou isso, né? E aí nós conseguimos segurar por mais algum tempo, mas semana passada já o nosso governador, Camilo Santana, governador aqui do estado do Ceará, que é do PT, né, propôs mais uma vez que se ensinasse as crianças. Ele fez um projeto muito bom para a educação. O projeto era muito bom em si, mas dentro do projeto tinha aquelas coisas pequenininhas, bem sutis, que falavam que deve-se ensinar às crianças do estado do Ceará sobre gênero e sexualidade. Lógico, não vinha explicitando que era ideologia de gênero, mas já era uma brecha bem grande para se começar essa doutrinação do inferno. E aí, mais uma vez, né, foi discutido isso na Câmara, acho que na Câmara, né, e teve dos vereadores, e teve o apoio dos deputados estaduais, e isso foi barrado mais uma vez, né. Foi pedido para que o governador reapresentasse esse projeto, retirasse o número gênero do projeto, né, e a sexualidade. Por quê? Porque a educação da criança, a criança deve ser educada em casa. Não a escola deve ensinar para a criança sobre a sexualidade. Isso sou eu, mãe, que tenho que ensinar para o meu filho. Isso é você, pai, que precisa ensinar para o teu filho, e não a escola. Porque a escola não está preocupada com a alma do teu filho. A escola está seguindo, né, esse movimento, né, esse governo satânico que está aí para levar as crianças também e as nossas almas. Então, nós precisamos começar a ensinar em casa os valores, né, ensinar a fé. Outro dia eu estava assistindo um vídeo que o Papa Francisco estava pedindo para que os pais e os catequistas ensinassem os filhos a importância de fazer o sinal da cruz. Por isso eu comecei o vídeo com o sinal da cruz. Ensinar as crianças a fazerem bem o sinal da cruz, né? Ensinarem as crianças a fazerem e ensinar, sobretudo, o que significa fazer o sinal da cruz. O sinal da cruz nos identifica. Aonde nós fazemos o sinal da cruz, já vemos ali, é um católico, é um cristão, né? Então, o sinal da cruz, ele diz a quem pertencemos, o que somos. Povo de Deus. E para a gente falar dessas ideologias que estão atacando as famílias nesse momento, a gente vai falar do poliamor ou trissal. O que é essa porcaria? O poliamor é justamente a aceitação do mau caratismo, do canailismo nos relacionamentos. Eu não tenho outra definição. Porque se você quer destruir a família, você vai destruir a constituição dessa família. Agora não é um pai e uma mãe, agora são 2 pais, 2 mães. Agora é um pai e 2 mães. É uma mãe e 2 pais. E ensinar que isso é normal, que isso é aceitável, que agora eu posso amar e amar verdadeiramente. Olha em que lixo estão reduzindo o amor. Olha o que eles estão fazendo. Olha só o que eles estão fazendo com as pessoas, com as crianças e com os jovens, né? Então, o trissal é isso, é o poliamor. Eu posso amar agora um homem, uma mulher, pode ter 4, 5, 6 pessoas no meu relacionamento. Eu posso ter um relacionamento sério com todas essas pessoas e ter relações sexuais com todas elas, ou seja, promiscuidade, sodomia. Ou seja, é a desgraça da nossa sociedade. Nossa Senhora de Fátima fala para a irmã Lúcia que a última luta de Satanás seria contra as famílias. E não só a discórdia da família, meus irmãos, mas também esse tipo de ideologia sendo assimilada por nós, né? E até por nós católicos, sendo aceitada como uma verdade, ou sendo aceitada
como uma coisa normal, é natural, eu amo, né? Então, é para destruir a família, desestruturar a família. Por isso é importante preservar os valores cristãos dentro da nossa família. É importante ainda levar os filhos à Santa Missa aos domingos, né? É importante falar para elas, né? Ensinar quem é Jesus, ensinar as orações, ensinar o ato de penitência, o ato de contrição, ensinar a importância da penitência. Outro dia, semana passada, a Júlia me surpreendeu. Ela disse: mamãe, eu preciso pedir perdão a Jesus, e os meus filhos têm essa consciência muito refinada. Quando eles pecam, eles fazem penitência. E a Júlia me surpreendeu e disse assim: mãe, eu cometi um pecado e eu pedi perdão a Jesus olhando pro quadro da misericórdia. Era noite, né? Foi a nossa oração da noite, a gente faz a nossa oração da noite juntos, em família, e depois eles fazem a oração pessoal e vão pra cama. E ali ela disse assim: mamãe, eu pedi para Jesus perdão desse pecado que eu cometi, e eu pedi para ele um sinal. Se ele me perdoasse, ele mandasse chuva. E aí eu fui dormir. E no outro dia nós acordamos, passou o dia inteiro chovendo. Foi impressionante, né? E eu fiquei muito feliz com a maturidade que ele já tem de falar com Deus. Outro dia eles me disseram: mãe, hoje a gente decidiu fazer uma penitência em família. Hoje nós vamos ficar sem os aparelhos eletrônicos da manhã até a noite. Nós vamos ficar sem aparelhos eletrônicos em penitência. Isso tudo me alegra como mãe, né? É sinal que eu já estou semeando, plantando no coraçãozinho deles a semente do reino. E outro dia eu fui ensinar a atividade do Pedro. E a atividade dele me pedia que perguntasse para ele o que ele quer ser quando crescer. E ele disse: eu quero ser santo. Mãe, a senhora não acha que já tem um auréola na minha cabeça? E eu comecei a rir. E ele fez isso. Ele disse: mãe, eu quero ser santo. E desenhou uma pessoa segurando o terço, né? Lá na atividade dele da escola. E eu deixei meu filho se expressar à vontade. E essa foi a atividade dele. Então é importante esse respeito entre mãe e filhos, esse diálogo. Os filhos de vocês precisam se sentir, né, amados, queridos, confiança. Eles têm que sentir confiança em vocês. Só assim eles vão poder assimilar a fé. Só assim eles vão poder entender que Jesus é bom, que Jesus nos ama, que Jesus é misericordioso. E o respeito, porque o quarto mandamento, ele diz honrar pai e mãe, mas isso se estende a toda a família. É o pai, é a mãe, é o irmão, é a avó, o avô, é quem conviver com a família. Então é necessário que se mostre, que se ensine os valores cristãos, mas que se ensine a respeitar o outro, a individualidade do outro. Por isso eu comecei lendo o livro de Deuteronômio 6, que fala justamente sobre inculcar os mandamentos na cabeça dos filhos de vocês. E eu fiz isso aqui em casa, né? A gente estudou, na semana passada, a gente estudou os 10 mandamentos. E aí a gente pôde conversar, eles puderam desenhar o que eles entendiam sobre os mandamentos, eles puderam falar com as palavrinhas deles, né? Fizeram perguntas, e eu depois fiz a tábua dos 10 mandamentos. Escrevi os 10 mandamentos de uma forma divertida e colei na porta do guarda-roupa dos meus filhos. Quando eles abrem, eles leem, né? Eles começam a ler. A Júlia, que já lê, né? Já tem domínio da leitura. E o Pedro, que eu estou alfabetizando, né? E essa é a minha alegria. Eu estou alfabetizando o Pedro, ele já abre lá e já vai lendo, né? Então isso é realmente importante inculcar. É fazer isso que o Senhor fala. Vocês vão colocar nos umbrais, nas portas da casa de vocês, ali onde todos possam ler. Porque essas palavras precisam serem gravadas no coração. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje nesse vídeo, nesse comentário sobre o quarto mandamento do Decálogo, né? Que se tenha esse respeito à família e que se dê a educação dos filhos. Não fique pensando que é prioridade do Estado, não. A educação dos filhos não tem nada a ver com o Estado, né?
A educação dos filhos é de responsabilidade dos pais. Afinal de contas, nós prestaremos contas a Deus no nosso juízo dos filhos que colocamos no mundo. Né? Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça de ter também os mandamentos escritos nos nossos corações. E salve Maria Santíssima. Até a próxima.